Para ajudar o nosso canal a crescer, deixem um like e se inscrevam no canal. Vamos para a próxima história. Eu estava na estrada há horas, cansado e ansioso para chegar ao meu destino. A noite havia caído e a escuridão parecia engolir a estrada à minha frente. O rádio do caminhão zumbava baixinho, tentando manter minha mente alerta enquanto os quilômetros passavam lentamente. Rádio Casa do Medo, a rádio que te aterroriza. E hoje vamos tocar uma música especial: Morte na Estrada. Foi então que o vi. Um adolescente parado na beira da estrada, com o polegar esticado em um gesto clássico de carona. Ele parecia perdido, e algo na sua expressão me fez sentir pena. Eu sabia que não deveria pegar caroneiros, especialmente à noite, mas a solidão da estrada e a aparência inofensiva do garoto me fizeram parar. Ele subiu no caminhão, agradecendo com um sorriso tímido. Obrigado, senhor. Estava ficando com medo de não conseguir uma carona. Eu sorri de volta, tentando parecer amigável. Sem problema. Para onde você está indo? Ele hesitou por um momento antes de responder. Para a próxima cidade. Preciso encontrar minha mãe. Estamos separados há algum tempo. A história do garoto me tocou. Eu sabia o quanto era difícil estar longe da família. Decidi que poderia levar ele até lá sem problemas. Conforme a viagem avançava, conversamos um pouco. Ele contou histórias de sua infância e eu compartilhei algumas das minhas. No entanto, algo no ar parecia estranho, uma tensão que eu não conseguia identificar. A certa altura, o rádio começou a chiar e depois ficou mudo. O garoto olhou para ele com uma expressão estranha, quase de reconhecimento. Às vezes, as coisas aqui ficam esquisitas, não é? Ele disse, olhando para mim com aqueles olhos profundos e insondáveis. Engoli em seco e concordei, tentando ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Continuei dirigindo, a estrada parecendo mais longa e sombria do que nunca. Foi então que percebi que o garoto estava olhando fixamente para mim, seu rosto iluminado pela fraca luz do painel do caminhão. Você acredita em fantasmas? Ele perguntou de repente, sua voz soando distante e etérea. Tentei rir, mas o som saiu forçado. Não muito. E você? Ele sorriu. Mas não era um sorriso alegre. Eu acredito. Às vezes, eles só querem encontrar alguém para falar. Às vezes, estão presos e não conseguem seguir em frente. Aquelas palavras me fizeram sentir um calafrio na espinha. O garoto continuou falando, sua voz parecendo cada vez mais distante. Eu estava tentando encontrar minha mãe. Ela me deixou há muitos anos. Estava indo para casa quando aconteceu o acidente. Meu coração parou. Acidente? Perguntei, a voz tremendo. Ele assentiu, os olhos agora cheios de tristeza. Sim, foi horrível. Eu estava andando na beira da estrada quando um caminhão me atropelou. O motorista nunca parou, nunca tentou ajudar. Meus dedos se apertaram no volante, o terror subindo pela minha coluna. E você? Ele me olhou com aqueles olhos vazios, um olhar que parecia atravessar minha alma. Eu não queria, mas foi rápido. Desde então, estou preso aqui, tentando encontrar alguém para me ajudar a ir para casa. Foi então que tudo se encaixou. O rádio parando de funcionar, a sensação de tensão, a história do garoto. Eu estava dando carona para um espírito que estava tentando encontrar paz. O pânico tomou conta de mim. O caminhão começou a tremer e a estrada parecia se desvanecer na escuridão. Olhei para o garoto, que agora tinha uma expressão serena no rosto. Obrigado por me ouvir. Acho que posso ir para casa agora. Ele desapareceu, deixando-me sozinho no caminhão em movimento. Parei o veículo com um guincho, o coração batendo descontroladamente. O silêncio era opressor, a escuridão ao redor me sufocando.
Eu sabia que nunca esqueceria aquela noite. O espírito do garoto havia encontrado paz, mas eu estava marcado para sempre pela experiência. Agora, cada vez que vejo alguém pedindo carona na estrada, sinto um calafrio. Não sei se é alguém precisando de ajuda ou outra alma perdida, tentando encontrar seu caminho de volta para casa. Meu nome é Max e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já passei por muitas estradas e situações complicadas, mas nada se compara ao que vivi naquela noite de inverno. Era uma viagem de rotina, mas o clima estava particularmente ruim, com uma tempestade de neve que dificultava a visibilidade. Por volta da meia-noite, parei em um pequeno posto de gasolina no meio do nada para reabastecer e tomar um café. O lugar estava deserto, exceto por um velho frentista que me olhou de forma estranha. Enquanto o caminhão enchia o tanque, ele se aproximou e com uma voz rouca avisou: "Você não deveria seguir adiante nesta noite. Há algo na estrada." Agradeci o aviso, mas decidi continuar minha jornada. Cerca de 1 hora depois, a tempestade piorou e resolvi procurar um lugar seguro para parar e esperar o tempo melhorar. Avistei um motel antigo e decadente ao lado da estrada e resolvi passar a noite lá. O motel parecia saído de um filme de terror, com uma placa neon piscando e uma recepção abandonada. Toquei a sineta, mas ninguém apareceu. Cansado, peguei uma chave que estava pendurada no balcão e me dirigi ao quarto número 7. O corredor estava escuro e silencioso, exceto pelo som do vento uivando lá fora. No quarto, deitei-me na cama e tentei relaxar, mas algo parecia errado. O ar estava gelado e eu sentia uma presença estranha. De repente, ouvi passos pesados do lado de fora da porta. Pensei que era outro hóspede e tentei ignorar, mas os passos continuaram, como se alguém estivesse andando em círculos. Levantei-me e abri a porta, mas o corredor estava vazio. Voltei para a cama, mas os passos recomeçaram, desta vez acompanhados de uma respiração pesada. Assustado, tranquei a porta e tentei dormir, mas o barulho continuava. Foi então que notei algo ainda mais estranho. O espelho do quarto estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. De repente, as luzes piscaram e a porta começou a bater violentamente. Corri para a janela, mas estava trancada. Em pânico, peguei minha mala e saí correndo do quarto. Ao chegar à recepção, o frentista do posto estava lá, com um olhar sombrio. "Eu avisei", disse ele. "Este lugar está amaldiçoado. É melhor você sair daqui enquanto ainda pode." Corri para meu caminhão e parti o mais rápido que pude. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor e vi uma figura sombria na estrada, observando-me desaparecer na noite. Nunca mais voltei a passar por aquela rota e até hoje juro que a presença naquela noite era algo além do compreensível. Nas semanas seguintes, tentei esquecer o ocorrido, mas a lembrança daquela noite me perseguia. Decidi investigar mais sobre o motel e descobri que, décadas atrás, havia sido o local de um massacre horrível. Um homem que se hospedava no quarto número 7 enlouqueceu e assassinou toda a sua família antes de tirar a própria vida. Desde então, os relatos de fenômenos sobrenaturais naquele lugar só aumentaram. Voltei a passar perto daquela estrada algumas vezes, mas sempre evitei o motel. Outros caminhoneiros relataram experiências semelhantes às minhas, confirmando que o lugar estava realmente amaldiçoado. Alguns diziam que viram fantasmas, outros que ouviram gritos à noite, e alguns até desapareceram sem deixar rastros. Uma vez, um colega caminhoneiro, chamado Jorge, me contou sua experiência. Ele parou no mesmo posto de gasolina e também foi avisado pelo velho frentista. Ignorou o aviso, assim como eu, e seguiu viagem. Ao chegar ao motel, teve a mesma recepção sinistra. Durante a noite, ouviu sussurros
e viu sombras se movendo pelo quarto. Decidiu sair imediatamente, mas ao chegar ao caminhão, percebeu que os pneus haviam sido cortados. Teve que passar a noite em claro, trancado na cabine, até que o dia amanhecesse. Jorge sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Seu relato só reforçou meu medo daquele lugar. Muitos outros caminhoneiros passaram por experiências semelhantes, mas poucos tiveram coragem de voltar e contar suas histórias.